Deus pega um profeta e dá uma ordem a ele. Vai até, Jeroboão. Que Jeroboão, rei de Israel, estava adorando a outros deuses. Fizeram um altar a outros deuses. E esse homem de Deus veio de Betel. Veio de Judá a Betel. E ali, irmãos, o que me maravilha é a autoridade que esse homem tinha, Deus falou com ele: vai e profetiza na vida de Jeroboão, que eu condenarei aquele lugar. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus que veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou com o altar a palavra do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, e que queimam-te incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Irmãos, a gente vê que Jeroboão pecou muito, e Deus enviou esse profeta dizendo que um novo rei viria, o seu nome seria Josias. E o profeta deu um sinal para Jeroboão que o altar se fendeu em cinzas. E o rei Jeroboão levou a sua mão sobre o altar para tentar salvar o altar, e a mão do rei se secou. E ele clamou a Deus: ora por mim, roga a Deus para que a minha mão volte. E ele rogou a Deus e a mão do rei foi curada. Esse homem, ele tinha grande autoridade de Deus. Ele Aleluia. tinha sabedoria para usar os dons de Deus, sabendo que o Senhor falava com ele. Glória a Deus. Então esse homem de Deus, irmão, Deus havia dado uma ordem: tu vai, não comerás pão, nem beberás água, nem tornará pelo mesmo caminho que foste. Aleluia. Essa ordem a esse profeta. Então, irmão, quando Deus dá uma ordem, não existe anjo, não existe profeta, não existe pastor, não existe igreja, não existe religião que possa mudar a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Não existe nada, irmão, que possa mudar. Lá no Éden, quando Eva estava ali passeando e a serpente encostou e disse: olha, por que você não come daquela árvore? É uma árvore boa. E o Senhor já havia dado uma ordem dizendo: não comerás da árvore do meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus já tinha dado a ordem. E a serpente dizendo: não, Eva, é porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser melhor. E Eva caiu na tentação da serpente, viu que a fruta era boa e ela comeu. Sabe como que um casamento acaba? Porque a oferta do diabo lá fora é grande. Você vai largar dessa esposa e você vai ter várias mulheres. E o homem entra na perdição. É, Você vai Miguel, largar velho. desse homem, você vai ser uma mulher desejada por muitos outros. E o diabo coloca isso na cabeça da pessoa. Ai, amiga, vai. E a maldição cai sobre a vida da pessoa. Você tá lá. E ali, meus irmãos, Oh, esse profeta foi lá, fez o que Deus ia falar com ele. aleluia. Glória a repreendeu o Deus. rei. Mas um profeta velho. O que quer dizer um profeta velho? Nem o nome desse profeta a Bíblia fala. Você não acha o nome nem desse profeta rebelde e nem do profeta velho. Não foi digno nem Aleluia. do seu nome ser registrado na Bíblia. Então havia em Betel um profeta velho. Mas não fala o nome dele. E ali, irmãos, a Bíblia fala que ele se empolgou, e foi até o homem e falou: não, vamos lá em casa. Você comer pão, você se alimentar. E ele disse o quê? Não. Deus mandou eu não comer nada nesse lugar. Deus mandou eu nem beber água nesse lugar. E eu nem posso voltar pelo mesmo caminho que eu vim. E ele disse o quê? Um anjo! Olha só pra você ver. O profeta de Betel, de Judá, já tinha recebido a ordem de Deus. Qual era a ordem?
Não. Não comerás nada naquele lugar, não comerás Eu meteu pão, doce na boca. não beberás água, e nem voltará pelo mesmo caminho que você foi. Menino. Deus ia mudar a sua palavra? Não. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus vai Glória a mudar, irmão, Deus. a sua lei? Aleluia. Se hoje é pecado, irmão. Paulo falou, ainda que nós mesmos, ou um anjo de Deus, desça pregando outro evangelho. Paulo dizia nas igrejas, aquele irmão, se amanhã eu passar aqui pregando diferente, vocês não aceitam o que eu pregar. Se um anjo de Deus aparecer aqui pregando outro evangelho, que não seja o evangelho da santidade, que não seja o evangelho de Cristo, vocês não aceitam, seja anátema. Que foi, mano? Eu bati as coisas. Então, irmãos, a gente tem que dar ouvido à voz de Deus. Sabe por que muita gente vai ser condenada naquele grande dia? Aleluia. Vai aparecer lá, né? Porque tudo que nós fazemos aqui está escrito no livro, né? E vai ser julgado pelo livro da vida, que é a Bíblia Sagrada. Aí vai aparecer lá muita gente lá. Você teve 5 filhos, mas lá na terra você só cuidou de 2. E os outros 3? Né? Você foi casado com uma mulher que deixou a sua juventude, que sacrificou a juventude dela, mas lá na frente você trocou ela por uma mais jovem, quando ela ficou velha. Quando ela mais precisava de você, você abandonou ela. Vai estar lá, irmão, escrito lá, ó. Aleluia. Aquela moça que te acompanhou, que te suportou, que passou as lutas com você, hoje ela está velha, você trocou ela por uma mais jovem. Vai estar lá. Ah, mas a igreja que eu fui deixava eu casar de novo. Né? Tem gente que fala, mas eu vou trocar de igreja porque aqui nessa igreja eu não posso.